Olá, pessoal. Bem-vindos. Que fome. Comer uma batatinha para vir aqui fazer a live para vocês, senão não aguento. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um encontro. Então, galera, temos um começo, meio e fim bem legal hoje. Eu quero testar uma coisinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo testar isso daqui. Pera aí. Parece que dá pra gente colocar uma foto aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Perguntas. Não. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo colocar uma foto. Não, aqui são efeitos. Olha que bonitinho, vamos botar um efeito em mim. Então, queria colocar... Esse combinou comigo, vocês não acharam? Deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo. E aí? Tudo bem com vocês? Namastê! Galera, desculpa aí a brincadeira, mas eu tô querendo só encontrar uma forma de adicionar... que bonitinho esse óculos. Vamos tirar. Tô só querendo encontrar uma forma de... colocar uma imagem. Deixa eu ver, peraí. Não, tá, deixa pra lá. Vamos começar, galera. E aí, Ricardão? Bom ter você por aí. Seguinte, pessoal. Vamos começar mais uma aula, sentar a coluna ereta, manter a concentração no momento presente, que nós possamos fazer um estudo maneiríssimo hoje e não vatear, que eu já comecei meio vateado lendo o que vocês estão falando enquanto eu tento dizer o que eu tenho para dizer. Bem, pessoal, desde a semana passada a gente está fazendo um estudo sobre diagnóstico. A gente estudou sobre as bases de vata, de pitta, de kapha, ensinei a falar de língua, de unha, de olhos, ensinei uma base de pulsologia. E aí a gente está falando essa semana sobre as excreções, né? Então a gente já falou de suor, a gente já falou de urina. Hoje a gente vai falar sobre fezes, tá? E aí o que acontece, galerinha? Esse homem é lindo de ouvir e de ver e de ouvir. Que isso? Fala sério, vou até desativar os comentários aqui, senão eu não consigo fazer a live. Então, galera, acontece o seguinte. A gente vai fazer esse conhecimento hoje e amanhã eu vou fazer uma síntese dessa base, assim. Porque o que eu quero começar dizendo hoje? Às vezes você vai olhar o olho e o olho vai estar azul. Você vai olhar a língua vai estar vermelha. Você vai olhar a unha vai estar amarela e cinza e faltando com uns bauleadinhos. Aí você vai falar assim, cara, o que está acontecendo? Eu vou olhar a urina e a urina está límpida, meio vata. Aí você vai olhar as fezes estão pastosas e estáveis todos os dias de manhã, e não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Nessa hora você precisa de um pouquinho de experiência, você precisa de alguém para tirar sua dúvida, mas dá para saber o que está acontecendo. Então eu quero amanhã fazer essa síntese para vocês. A gente monta essa síntese do conhecimento sobre como fazer uma análise que seja certeira, principalmente em situações em que a gente não consegue entender direito o que está acontecendo, tá? Então hoje a gente vai falar de fezes, né? Eu escrevi 7 tipos de fezes para vocês, deixei uma imagem bem conhecida aí no campozinho da medicina, e aí eu coloquei essas fezes aqui, mas não adianta vocês tentarem ler, porque eu escrevi para mim e não está escrito em espelho. Então, os 7 tipos de dejetos que a gente viu seriam esses, tá? Um dejeto são mais bolinhas soltas, tipo cocôzinho de cabrito, aqueles que quando você vai ao banheiro eles ficam soltos e boiando na privada. O outro dejeto seriam os mesmos tipos de bolinhas, mas essas bolinhas chegam a ter um pouco de aderência. O outro é quando você faz um cocô grande, mas você vê as voltas do intestino nesse cocô, você vê aquelas mudançazinhas ali. O outro é quando você já está fazendo aquele cocô charutão, assim, mais bonito, mais junto, mais pastoso, que muitas vezes nem suja o papel higiênico, você nem se suja ao fazer essa eliminação e tem a sensação de saciado mesmo. Eliminei realmente tudo que eu tinha para eliminar. Esse daqui já é mais ou menos o cocô pastoso, só que ele já está mais solto. Já são pedaços soltos de dejetos, tá? Esse daqui já é mais cremoso mesmo. Já é aquele cocô que, se você, quando der descarga, ele vai se desmanchando ali. E isso aqui é água, tá? Isso aqui já é uma diarreia bem aquosa mesmo. Essas características elas vão estar mudando de acordo com o que você comeu, de acordo com a característica do seu intestino. E aí a gente vê mais ou menos assim, ó. Quando eu falo em vata, pitta e kapha, né?
os cocôs de bolinha e o cocô de bolinha, que é um monte de bolinha junta, são cocôs mais do Vata, tá? O cocô que já é esse daqui, ó, já pode ser o que mostra as voltas do intestino, pode ser um Vata Pitta, mas pode ser um Pitta Kapha também, tá? Beleza? Não quero confundir vocês, mas eu preciso mostrar as possibilidades. O do Pitta, ele tem o charutão. Pitta faz o cocô charutão. Aquele cocô de quem vai bem ao banheiro e tal. Mas se o Pitta grava, ele também faz um cocô mais líquido, tá? Faz um cocô mais cremoso, mais pastoso, pedaços de fezes que se desmancham. O Kapha, ele faz um cocôzão. Faz um cocôzão. E às vezes o Kapha fica 2, 3 dias sem ir ao banheiro, mas na hora que ele vai com um cocô enorme. Quando a gente tem liquidez nas fezes, é basicamente ama, tá? Não adianta tu falar assim, ah não, minhas fezes estão líquidas porque é Pitta Kapha, porque o único que tem água é Pitta e o Kapha. Não necessariamente. Você pode ter vários tipos de disbiose e não é porque o seu intestino está solto que é Vata ou Pitta ou Kapha, não é porque ele está preso que é Vata. Essas são as tendências, tá? Então, sempre que você vê o intestino de bolinha, você vai tratar o Vata agravado? Isso é um erro, galera. Por quê? Porque, como eu explico o sistema de doshas para vocês pela fogueira, a gente vai pegar o tridosha, né? O espaço vazio para a fogueira existir, o fogo constante que transforma e metaboliza e a lenha ali, a densidade, a matéria. Esses três princípios, eles têm que estar em equilíbrio, senão você vai gerando uma desbiose na fogueira. Não é verdade que se eu usar muito fogo, eu vou puxar muito vento? Então, por exemplo, se você usa muita cúrcuma, muita pimenta do reino, se você usa muito chá verde, isso pode ser uma causa de ressecamento e fazer cocô bolinha, beleza? Ah não, mas eu não uso nada disso, eu como salada. Cara, salada é um dos grandes agravantes de ressecamento. Ah, eu como muita fruta, um dos grandes agravantes de ressecamento. Existem N causas para você ter ressecamentos e eu quero dar alguns exemplos antes da gente seguir, tá? Eu trouxe aqui, primeiro esse pensamento, galera, não deixem de levar em conta que é um processo de estudo, não é porque o cocô está seco que você vai tratar o Vata, tá? Que você vai ter que esquentar a pessoa. Às vezes o cocô secou porque comeu tanta pimenta que está seco, comeu tanta especiaria, comprou a massala da Sankhya. Eu adoro as massalas da Sankhya, legal. Aí vira e mexe tu vê uma pessoa que todo mês compra um pote de massala. E assim, na minha casa que uso massala, eu uso um pote por 3 meses. E aí o cara tá usando um pote por 1 mês. Aí eu, será que você não tá usando muita massala? Aí a pessoa, não. Eu boto no café, boto no almoço, boto na janta, boto uma colher de café. Aí você, tipo, cara, tá muita massala. Você tá com o intestino seco? Tô com o intestino seco. Achei que era Vata gravado, então eu tô usando a massala para soltar o intestino. Não. A massala vai esquentar mais você e vai queimar a sua água e secar o seu intestino. Então existem N causas pelas quais as pessoas podem ter qualquer uma dessas 6/7 tipos de dejetos, tá? E eu trouxe 4 casos para contar para vocês, que são casos que eu vi na minha experiência como terapeuta e todos são muito bons para adicionar algum tipo de conhecimento para vocês. Primeiro, uma paciente do Rio de Janeiro que me procurou porque ia ao banheiro às vezes de 8 em 8 dias, 10 em 10 dias e assim... uma menina muito nova, que eu precisei de ajudar muito, assim, de fazer muita consulta, de trocar muita ideia. Eu atendi online também. E aí, passou assim, uns 2 meses de tratamento, ela falou assim, Edson, tô me sentindo tão bem, tô começando a ir ao banheiro aí de 3 em 3 dias. E, cara, ir ao banheiro de 3 em 3 dias era bom pra ela, olha que doideira. Aí, falou comigo uma semana depois, Edson, tô indo ao banheiro de 2 em 2 dias. Aí falou comigo de novo, Edson, tô indo ao banheiro todos os dias. Eu falei, perfeito. Passou uma semana, Edson, tô indo ao banheiro tipo umas 3 vezes por dia, as fezes estão meio pastosas. Eu falei, mas você está se sentindo bem? Você está com a sensação de que você está eliminando o que você tem que eliminar? Ela falou, sim, estou me sentindo bem. Eu falei, então beleza. Se isso não parar em 3 dias, você me avisa. Aí ela 3 dias depois falou, cara, estou me sentindo fraca. Tem alguma coisa errada. Eu falei, tem alguma coisa errada, vamos ver o que está acontecendo. O que você está fazendo na minha dieta? Eu estou fazendo tudo o que você mandou. Faço o café da manhã, faço o almoço, faço a janta. Esse caso eu aprendi muito nesse caso. Eu falei, beleza, vamos ver o que você está fazendo no café do almoço da janta. Aí eu fui ver, ao invés dela fazer o suco matinal Ayurveda, ela viu que uma das opções do suco matinal Ayurveda, de vez em quando, no lanche da tarde ou de vez em quando no lanche da manhã, podia ser o chai.
E aí, como ela gostou muito de chai, ela começou a fazer chai todos os dias. Então, todo dia ela quebrava o jejum com leite cozido com especiarias. Leite cozido com especiarias. E era um leite de caixinha, assim, que ela comprava na época. E eu demorei para entender isso. Eu demorei porque ela falava, eu tô fazendo tudo que você me passou. E aí, 3 dias depois, ela, cara, tô ruim ainda. Eu falei, pô, mas não é possível, cara, que a gente precisa fazer alguma coisa. O que tá acontecendo? Aí eu fui, vamos lá. Não me fala que você tá fazendo tudo, não. Abre a folha aí e acompanha comigo. O que você está fazendo de café da manhã? Café da manhã? Tu não me falou para eu fazer o suco? Então, eu faço o suco. Mas eu gostei muito das opções do suco, então eu tenho feito chai. Tem umas semanas que eu faço chai. Falei, então, peraí. Deixa eu entender. Todo dia em jejum, o seu desjejum é especiarias, né, pimentas cozida no leite. Ela falou, Eu falei, então, cara, teu corpo estava muito seco e aí você não ia ao banheiro. O leite vai aderir rapidamente na mucosa do seu intestino, mas esse leite ele está irritado, é um leite picante. Então tudo que passar pelo seu intestino vai só manter o movimento descendente, porque está muito quente, muito picante. Ela, cara, pode ser isso mesmo, então. Eu falei, é isso mesmo. Aí ela me ligou assim e falou, e vou te dizer mais, né? Quando ela entendeu isso daí, vou te dizer mais, eu estava com o intestino bom. Aí à noite eu tomei uma sopa de ervilha. Gente, ó, ervilha é a pior coisa para o intestino, tá? A ervilha, principalmente a ervilha seca, né? Essa ervilha que a gente tem que fazer na panela de pressão, senão ela não fica cozida por nada no mundo. É um dos maiores agravantes de dosha, tá? Não é do vata, nem do pitta, nem do kapha. É um dos grandes agravantes de dosha. Ele vai agravar o seu dosha de natureza ali. E aí, ela falou, e aí de véspera, antes de eu ter um processo de adoecimento mesmo, enquanto o meu intestino ainda estava bom, aí eu fui lá e tomei a sopa de ervilha que eu adoro, mas nunca pude porque desregula totalmente o meu intestino. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que uma pessoa muito seca, por um erro, em um processo de 1 mês, ela pode acabar completamente com esse problema de seco, mas ela pode começar a criar um problema muito grave de picante, tá? De ácido, de quente, de irritante. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E aí eu acabei tratando essa menina somente com suco matinal, com coisas doces, tirei todas as especiarias, tirei todas as pimentas. Ela simplesmente seguiu uma dieta mais doce, mais untuosa, mais fluida e tudo funcionou bem para ela e ela conseguiu repor a mucosa do intestino com boas qualidades. Essa é uma característica que eu quero explicar para vocês. A mucosa do intestino, ela faz metade do processo digestivo. Porque ela é como se fosse um alimento que já está ali. Então você o tempo inteiro está em contato com ela. Se a sua mucosa está boa, você não tem que ficar se importando muito com o que está acontecendo com ela. Mas minha mucosa está ácida. Então tudo que você comer vai correr pelo seu corpo. Minha mucosa está seca. Então tudo que você comer vai agarrar no seu corpo. Então tu não pode comer uma coisa seca se a mucosa está seca. Você não pode comer uma coisa ácida se a mucosa está ácida. Isso é uma coisa muito, muito, muito básica do Ayurveda. Tu não pode comer uma coisa picante se você está todo irritado. Tá bom? Segundo exemplo, paciente / aluna vegana crudívora. E assim, queria que eu adaptasse o Ayurveda para ela. Eu falei, show de bola, eu adapto o Ayurveda para você. Vamos lá. Você tá seca, magra e mucosa. Era estranho, assim, era uma pessoa magra e ao mesmo tempo com uma oleosidade muito grande, um muco muito grande no corpo. Eu falei, pô, o que está acontecendo aí? Ela, não, sou vegana crudívora, quero que você adapte o Ayurveda para mim. Eu falei, fechou, mano, aqui, ó. Vamos lá, primeira indicação. Vocês gostam de dar risada de vez em quando? Vamos lá, dar indicação. Você é vegano crudívoro. Indicação para você, ó. O Z tá certo? Não. O Z tá errado. Cozinhar, tá? Cozinhar. Aí ela ficava brava comigo, falava assim, pô, mas não quero cozinhar, porque vai perder o nutriente do alimento e tal, porque o prana, o isso, aquilo. Eu falei, cara, esquece essa ideia que você não, que matou o alimento se você cozinhar o alimento. Esquece isso, não existe essa informação, mata o alimento, não tem nutriente nenhum no alimento se você cozinhar ele. Gente, isso é mó brisa, assim. E aí o que aconteceu? A propriedade adstringente, ela existe em tudo que você não cozinha. Você pode pegar uma semente de girassol crua, que ela não tem nos textos clássicos, na leitura, no cheiro, na textura, ela não tem propriedades adstringentes. Pega essa semente de girassol crua, bate com água e experimenta. Você vai ver que tem adstringente ali. Então até uma semente de girassol que é de natureza quente, oleosa, pesada e densa, tem adstringência ali. Então é meio que mandatório que a gente tem que fazer processos de cozimento para quase todas as coisas que vai ingerir.
Claro que tu não precisa fazer para maçã, para as frutas, tu não precisa fazer para um monte de coisa, mas o processo de cozimento é o processo de você pegar uma coisa que está parada, estagnada, e abrir ela e dilatar ela, para em seguida, quando você comer, o seu suco gástrico entra aqui a milhão e já destrói tudo, porque aquilo está úmido, está móvel. Então eu tinha que ficar explicando isso e eu ficava meio com raiva de ter que explicar uma coisa tão simples para uma pessoa que estudou um monte de coisa sobre nutriente, mas acha que acabou o nutriente se você cozinha um alimento. E eu começava a dizer assim, cara, mas você percebe que eu tenho memória, eu tenho força, eu tenho agilidade, eu tenho capacidade discernitiva, e você está me pregando uma coisa que eu não estou vendo isso em você, estou vendo seu corpo mucoso, muito seco, às vezes, muito dilatado, a propriedade adstringente, aquela propriedade faz... seca a pessoa, fica totalmente assim, a pessoa muito seca, muito seca. A oleosidade aí, o corpo tenta combater esse processo. E a forma de combater do corpo é reter todo tipo de gordura que puder, porque ele precisa dar conta. Então ela queria que eu tirasse uma gordura dela, ela queria que eu tirasse um muco que ela tinha, uma pessoa muito magra e ao mesmo tempo muito oleosa e muito mucosa. Ela queria que eu tirasse esse muco sem que eu usasse a propriedade de cozimento. Tipo, uma parada insana pra mim, insana. E aí o intestino era, ao invés de ser um intestino vata de bolinha, igual todo mundo acha que vai ser, era um intestino que fazia um cocô com uma capa de muco. Uma capa de muco. Porque ela já estava há mais de 15 anos crudívora, uma pessoa de natureza vata, o adstringente, o processo de consumir coisas que estão secas, faz aderência de muco. Pega uma banana verde, come essa banana verde para ver se sua boca não vai ficar mucosa. É esse processo de tipo não tá cozido, é frio demais. O frio demais ele agrega, ele junta, gruda e ele faz as gorduras virarem um sebo, um tipo de gordura difícil de digerir, encebado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses processos de emburrecimento do processo digestivo, do processo excretor. Esse foi o segundo caso. Terceiro caso, eu falo muito assim, que tem um bug no Ayurveda, e o bug é mais ou menos assim, o Vata, ele quer vir fazer a live leve, rápido, uhul, mas ele vem morrendo de fome agravando o Vata dele. O Vata, ele quer, mano, pular, ele quer correr, ele quer emagrecer, ele quer viver de luz, ele é o cara que quer saber de yoga e espiritualidade, e fazer jejum, e meditar 10 dias seguidos. E isso aí adoece o Vata. O Vata gosta de agravar em Vata, estão entendendo? E o Pitta gosta de botar uma cor vermelha aqui para fazer a live, de vir aqui forte, quente, falar firme com vocês, prestar atenção no que está acontecendo, depois vai comer uma pimenta, vai tomar uma cerveja e depois vai chegar quente de novo, fazer a próxima live, vai ao Pitta agravando o doce de Pitta. Ele vai querer tomate, vai querer pimentão, vai querer berinjela, vai querer pimentas, vai querer vinho. É o Pitta gravando doce de Pitta. Agora, o Kapha ele fala assim, eu faço a dieta Ayurveda. Eu sigo a dieta do Edson. O Edson fala de semente de girassol, eu tenho semente de abóbora, eu tenho tâmaras, eu tenho arroz basmati, eu tenho arroz cateto, eu tenho feijão azul, feijão moyashi, grão de bico, a lentilha sem pele é muito boa, eu tenho tanto a vermelha quanto a lentilha canadense para tirar a pele. Aí você, mas o que? Aí tu passa na cozinha dessa pessoa, todas essas coisas estão ao acesso da mão. E aí ela, vou tomar uma água e comer uma tâmara e 2 castanhas e uns ovinhos de amendoim aqui, dar uma chips. E aí vai indo assim, e o Kapha, ele segue a dieta Ayurveda porque ele tem todos os itens agravantes de Kapha em casa, tanto os antídotos quanto os agravantes. Mas ele acaba fazendo lanchinhos o tempo todo, lanchinhos o tempo todo. Aí o Kapha, às vezes ele agarra para ir ao banheiro, mas quando vai ao banheiro, ele faz aquele cocô de bater foto e postar no blog, aquele cocô que entope a privada da rodoviária, né? Para quem já teve aquele terror de ir na rodoviária e encontrar um dejeto maior que um bebê, é terrível o doce de Kapha aquilo. E aí, assim, eu atendi muitas pessoas e, em especial, atendi uma pessoa que ela tinha muito essa característica. E ela falou assim, cara, tô há 3 dias sem ir ao banheiro. Aí ela ia ao banheiro e entupia o banheiro. Eu falei, mano, por que tu não faz refeições menores? Porque o intervalo entre as refeições, ela vai dar o espaço digestivo, ela vai ajudar você a produzir as secreções biliares, porque ao invés de tu gastar energia para mastigar e para mexer no estômago, você já está digerindo um barato produzindo secreção biliar. O problema é que como o Kapha é o dosha que tem muco, que tem oleosidade, o muco que envolve a membrana é mais abundante.
E esse muco, quando ele é muito abundante, ele impede o nosso órgão de sentir a sensação de saciado. Porque o que você jogou no órgão, eu joguei lá, comi uma batata, né? Igual eu vim aqui fazer a live e comer uma batatinha. E aí, se entre a batata e o meu estômago tem muito muco, o estômago não vai ter contato direto com a batata e não vai avisar o meu cérebro que tem que produzir secreção biliar para digerir a batata. Então, um grande problema do CAFA é comer mais matéria do que deve, e aí ele vai gerando esse peso, gerando esse acúmulo de camadas de mucosas. Então, é muito importante que o CAFA, às vezes, faça um jejumzinho, tome uma panaceia todo dia de manhã em jejum. Essas coisas ajudam muito a eliminar esse excesso de mucosas, tá? Bem, vamos fazer aqui, estamos na metade para o fim, tá? E eu abro perguntas para vocês, galera. Eu vejo que tem 2 bugs, que são bugs da nossa sociedade, né? Eu tive muitos amigos que não tinham uma relação com os dejetos, mas tinham uma relação com o peito deles. Então o cara entrava assim, ó, e desse jeito aqui ele ia, mano. Pá, 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 pá. Ou seja, a concentração da energia de abdômen não existe, né? Você não dá atenção nenhuma para a região do sacro, atenção nenhuma para os seus dejetos, e ainda mais você usa a carga respiratória toda na parte que menos tem dilatação pulmonar. Se você usa a sua barriga para respirar, ó, ela sai, né? Ó, barriga sai, o diafragma sai aqui, tu respira pra caramba. As mulheres, então, a capacidade de dilatação do diafragma da mulher é enorme, mas o homem não. O homem, ele quer... Nossa, é tão difícil respirar aqui por cima. E aí, por outro lado, a gente vê então os homens tendo esse bug de querer estufar o peito e tendo pouca consciência do que acontece na barriga deles. Aqueles movimentos do yoga, de você fazer assim com a barriga, pá para um lado, pá para o outro, e faz ali e tal. Não vou ficar mostrando não, que eu estou com muita fome para mexer na barriga agora. Isso é muito importante, é uma conexão importante com o corpo. E as mulheres, muitas vezes, eu sei que hoje isso mudou muito, né? Mas quando eu comecei a atender era basicamente isso. Muitas mulheres chegando com calça muito apertada, encolhendo a barriga, com uma relação assim com a barriga. Minha barriga tem que encolher, tem que encolher, tem que encolher. Só que aí o vata, por outro lado, agravado de comer salada, agravado de tomar café, de comer pãozinho. E aí a barriga dilatando, gerando gases, precisando de movimento, precisando de energia, e a pessoa encolhendo a barriga, encolhendo a barriga, encolhendo a barriga. Então é tudo um processo que nós mesmos mantemos esse processo adoecido. Eu vou abrir a caixinha de perguntas para contar uma história fazendo um encerramento, tá? Tem uma terapia do yoga, que é uma terapia que você começa a tomar água morna, começa a tomar água morna, começa a tomar água morna com um pouquinho de sal. Você faz isso de manhã em jejum e fazendo uns movimentos de yoga para esticar o corpo, para fazer mexer no intestino e tal. E tu vai tomando água morna, aí você senta na privada, fica sentado ali. Aí beleza, não fui ao banheiro, mais água morna, fica sentado ali e por aí vai, beleza. Isso daí, esse processo de limpeza, quando você começar a ir ao banheiro, você vai assim com uma sequência de diarreias assim bem intensa, você para de fazer esse processo na hora que você vê a água saindo limpa. Então, às vezes demora 1 hora. Você vai lá, toma água morna, elimina lá com cor de dejeto, sai um pouco de cocô, sai um pouco de dejeto, um pouco de cocô, um pouco de dejeto. Mas vai chegar 1 hora que vai sair água limpa. Posso fazer isso, Edson? Calma, galera, não estou falando para vocês fazerem isso não. Porque o que acontece? O que você come logo em seguida, depois que você limpou totalmente as suas mucosas, o que você come em seguida vai estar no seu corpo por anos, por anos. Se você não faz um barato legal, vai dar muito ruim, é certeza de que vai dar ruim. Então, tem uma dieta específica para quando a gente faz limpeza intestinal, uma dieta específica para quando você tem uma diarreia, precisa repor a mucosa do corpo. E essa dieta basicamente é mais ou menos uma papinha de arroz com ghee. Pode ser uma coisa tipo canja de galinha, por isso eu fico repetindo para vocês, porque eu não aprendi a fazer canja de galinha. Eu falo que a receita da canja de galinha é legal. Gente, eu nunca fiz canja de galinha, eu nunca fui para a cozinha fazer canja de galinha, eu não sei fazer canja de galinha. Mas é que a canja de galinha ela é tão parecida com as receitas desintoxicantes do Ayurveda, mas a diferença é que tem um pouquinho de galinha ali. Essa é basicamente a diferença. Então eu fico usando esse exemplo porque é uma coisa que vocês entendem um pouco mais. O cremoso, pastoso, levemente oleoso, né? Cozido na pressão, aquilo que já está desmanchando. Não é pesado, também não é totalmente fluido, então é um caminho do meio.
Tá? Então é muito importante que, se você vai inventar uma moda de fazer alguma limpeza, se você teve uma diarreia, se você está com desbioses gerais do processo de digestão e de excreção, fazer uma dieta mais de papinhas de arroz com ghee, que o Ayurveda chama da dieta anti-ama, da manda, da peia, que são as receitas mais leves, né? O primeiro comentário que entrou hoje foi da Ju Molitor, que é uma paciente antiga minha, eu atendi ela em São Paulo, e tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas próximas dela e fico muito contente que o primeiro comentário dela foi: Edson, fiz a minha inscrição no curso de Culinária e Nutrição. Pessoal, eu estou aqui para dar uma aula, eu amo fazer isso e às vezes eu não tenho um lado comercial muito forte por detrás. Ao mesmo tempo, eu preciso ter e dizer o seguinte: o curso de Culinária e Nutrição está com as inscrições abertas. Eu e a nossa equipe na Sankhya resolvemos manter as inscrições abertas porque a gente continua recebendo muitos inscritos todos os dias. As pessoas continuam querendo aprender mais sobre si mesmos. Eu recebo mais de 50 perguntas todos os dias sobre como eu vejo o meu dosha, essa receita é boa para mim, dá uma olhada nesse produto, vê se é legal, o que você acha disso, como eu posso me curar daquilo, esse chá é bom para o meu marido. E eu tento responder a todas as perguntas, mas é muito difícil que eu consiga, porque eu não consigo criar um pensamento com vocês. O pensamento, a lógica, ela está no curso de Culinária e Nutrição. Entender quem você é e o que fazer com a vida, entender qual é o seu corpo e como cuidar da sua singularidade, as aulas teóricas, as aulas práticas. Vou dizer uma coisa que eu repito poucas vezes, mas você vai fazer Ayurveda para quê? Tem gente que quer fazer Ayurveda para se livrar de doença. E tem gente que quer fazer Ayurveda para poder chegar final de semana e botar o pé na jaca, mano. E tá tranquilo, seja o motivo pelo qual você quer fazer Ayurveda, todo mundo deveria conhecer a si mesmo e saber quais elementos são bons e ruins para si mesmo. Saber olhar as fezes, urina e suor, saber qual dosha está começando a agravar, para que você não se cuide necessariamente indo à farmácia ou indo a um médico, mas para que você se cuide mudando a sua dieta antes de você agregar uma doença. Esse conhecimento todo está extensivamente explicado no curso de Culinária e Nutrição, com as aulas de fundamentos dos doshas para quem é leigo e não sabe nada, para a galera que gosta de cosmologia e espiritualidade, as aulas de fundamento do curso são muito boas. Falo sobre o processo de criação do universo, criação do espírito, entendimento do espírito, da mente, da matéria, da consciência. É um curso maneiríssimo. Depois a gente vai para a cozinha, fala de antídotos dos alimentos. Vou ensinar o antídoto do queijo, o antídoto do álcool, o antídoto da carne. Depois a gente fala de alimentos que não são compatíveis. Então a galera fica inventando moda aí de iogurte com granola, com fruta, falando que é saudável pra caramba. E aí meus amigos tudo consumindo isso e não estão aqui na live para entender a porcaria que fazem. Quando o cara me fala assim: mano, eu tô com pedra no rim, já tem meses que eu tô com pedra no rim, eu falo: qual é o seu café da manhã? Adivinha qual era o café da manhã? Iogurte, granola e fruta. Tá? Então tem muitas desbioses que a gente causa por simplesmente não saber o que é bom pra gente. Esse conteúdo está extensivamente no curso de Culinária e Nutrição, o link está no meu perfil, ele custa R$ 49,70 por mês, ou 12 parcelas de R$ 49,70 ou R$ 497 pelo acesso. Tem aulas de revisão comigo, a primeira aula é na última terça-feira desse mês, 8 da noite, a gente em breve está mandando esse e-mail para vocês. Para finalizar e a gente continuar a live e fazer perguntas e respostas, nós ainda temos o 30 dias de garantia, beleza? Vamos trocar uma ideia agora. Garantia incondicional, então você pode adquirir o curso sem medo. Suco de laranja faz mal? Cleida, olha só, é um ácido, tá? É um ácido, então dentro das propriedades do sabor ácido, conteúdo do curso de Culinária e Nutrição, sabor ácido, ele nutre 6 dos 7 tecidos. Então, assim, ele não é um super nutriente, ele não vai ajudar você a gerar tecido. Ele é meio acidificante, meio energético. Não é legal de consumir sempre, principalmente em jejum, tá? Edson, você atende? Galera, não estou com agenda de consultas. Eu estou tentando entender como fazer isso aí. Talvez saia um projeto novo no futuro. Vamos ver, tá? No momento eu não estou atendendo. Eu indico que vocês procurem no site da Sankhya, no site da minha empresa Sankhya. Vocês encontram fácil o site aí, colocando o nome dela aqui, ó, Sankhya. No site você encontra lá a parte de terapeutas do Brasil, tá? E aí são os terapeutas que se cadastraram no site, não é tipo, eu confio completamente. Tem pessoas ótimas e tem pessoas que eu não conheço. Então dá para você entrar ali, ver se tem alguém na sua cidade, ver se você se identifica com a cara da pessoa, com o que a pessoa diz de si mesma, tem o WhatsApp dela, tá? Se o curso serve para qualquer um, Cláudia, serve para qualquer pessoa que queira se cuidar,
Tá? É isso. Serve para uma criança de 12 anos consegue entender meu curso. A partir do momento que você tem ciência de que você é um indivíduo e você tem mente e você consegue ter escolhas, você já consegue fazer o meu curso e sair bem do curso mesmo, tá? Bartira, há quem junte uma quantidade enorme de líquido na boca o tempo todo, podendo ter a respiração afetada ou até ser... Nossa, não vi o restinho da pergunta, Bartira, mas imagino que seja... A gente fala assim, né? O movimento de Apana Vayu, eu falei para vocês de subdoshas, vocês lembram da aula das subdivisões dos doshas, para você ler no pulso? A subdivisão de Vata no corpo, que comanda os projetos escritores, chamada de Apana Vayu, traduzindo assim, uma tradução meio porca, o movimento descendente. Tá? O movimento descendente, as energias que descendem no corpo, elas precisam de estar em constante descendência. Se a energia não é descendente, ela se torna ascendente. Então, muitas vezes, a pessoa não vai ao banho todos os dias e cria rinite, cria sinusite, cria dor de garganta, cria mucosa a mais na boca e está com mau hálito e está querendo tratar a mucosa, tratar a garganta, tratar a rinite, tratar o mau hálito, mas não está tratando o intestino. Tá? Você pode falar um pouco sobre bulimia? Márcia, eu vou deixar para uma live só do tema, então, tá? Vou anotar aqui pra gente. Porque eu preciso fazer um entendimento sobre isso. Mas aí eu vou te dar aqui uma aula legal, bulimia. Vou te dar uma dica legal. Vai no YouTube e coloca aqui YouTube, ó, perda aguda de... Você pode ir no Google também, aguda de tecidos e Edson, tá? E aí assiste esse vídeo para quem quer entender um pouquinho, ó, fixei o comentário lá embaixo. Para quem quer entender um pouquinho mais sobre como cuidar dos processos de emagrecimento, os processos agravantes de perda de tecido e até o processo de entendimento do funcionamento da digestão, esse vídeo é muito legal. Edson, estou no curso de Dravaguna e no de nutrição. Qual outro curso você ministra? Cleida, que bom que você está nos cursos. Imagina, olha que legal. Eu tenho uma aluna que comprou o meu primeiro curso e depois ela comprou o meu curso mais avançado, que é o curso de alquimia e remédios caseiros, e ela quer saber se eu tenho mais um curso. Eu tenho o curso mais básico, que é o curso de rotinas diárias, tá? Você consegue acessar esse curso pelo site da Sankhya mesmo. O curso de rotinas diárias ele é R$ 99,00, acesso vitalício, e você tem todo o conteúdo de relógio de dosha. Então eu falo sobre horário de alimentação, horário de tratar cada dosha, horário de meditar, explico um pouquinho sobre meditação, dou alguns exemplos de respiração. Então é um curso bem introdutório, tem aquelas aulas introdutórias fortes no Ayurveda, mas é um curso mais de práticas diárias, tá? A live tá boa, né, Sara? Obrigado pelo comentário. Fernanda, e quando o intestino varia muito, ir todos os dias com muita quantidade e outros dias preso, como equilibrar? Fernanda, aí a gente provavelmente está tratando um problema de vata e de pitta, tá? Deve ter uma disbiose do fígado, que às vezes funciona muito, às vezes funciona pouco, e deve ter um vata agravado na digestão. Então, assim, é difícil eu conseguir dar uma dica, tipo, como tratar? Pô, é complexo, mas eu sei que essas sopas cremosas que eu estou falando, tipo canja de galinha, isso pode não tratar o seu intestino, mas ao menos não agrava, não gera processo de agravamento, tá? O arroz basmati e o feijão monhache cozidos juntos na forma de khichdi, que é uma receita que eu tenho de várias versões diferentes no curso de culinária e nutrição, ele promove uma grande saúde para o intestino. Ele ajuda você a absorver os nutrientes e esse feijão monhache ele vai te nutrir e ele vai puxar o excesso de toxina para ele. É ótimo para limpar o corpo. Edson, primeira vez que eu faço suco com inhame, eu tô com muito enjoo, vontade de vomitar e cólica. Olha só, menina, existe diferença de usar o inhame cru, redondo e o maior? Inhame e cará. Então, o cará ele vai ser mais fácil de digerir do que o inhame. Será que você não deixou de colocar alguma oleosidade? Porque o inhame, se você bater o inhame com a água fervendo, vai ser legal, não vai fazer mal a você, mas tem que ter alguma oleosidade no suco. Então eu uso sempre que eu boto um inhame, porque assim, ó, na receita do suco matinal Ayurveda, lá na receita básica que eu coloco para vocês no YouTube, eu faço com cenoura, porque das raízes é uma raiz bem doce, você consegue até comer uma cenourinha crua. O inhame já é mais adstringente. Então para você fazer com o inhame, eu te aconselho a entender um pouquinho mais sobre os processos de sabores e como equilibrar para que você possa pôr uma água quente, uma tâmara e um pouquinho de ghee a mais, ou então vai para cenoura, tá?
Nem lembro quando eu fiz um cocô grande normal, só faço fezes em tirinhas. Então, da Costa, é um processo geralmente pita, tá? De agravamento de fígado, de bile, de excesso de calor no corpo, geralmente. Nuzia, gratidão, Edson. Você tem nos ajudado muito. Deus nos abençoe. Amém. Quantos copos de água morna é bom para quem está em jejum? Estou bebendo um copo de 300 ml. Tá bom? Paty, eu acho que tá ótimo, tá? Se eu tomei uma cerveja, comi uma comida japonesa no dia anterior, que eu ainda faço isso de vez em quando, aí eu tomo um copo maior. Tomo uns 400 ml, mas eu estou acostumado. Então, pode ser demais para algumas pessoas. Estou tomando suco matinal há uma semana, meu intestino melhorou, eu estou me sentindo mais quente, mas eu tenho muito sono. Ficar mais lenta é normal? Não, Carla, não é normal. Mas não vou dizer para você que é anormal também. Porque muitas vezes a gente tem que considerar o seguinte, ó, vou fazer um conhecimento aqui que serve para todo mundo, galera. Não é dica só para Carla não, tá? A gente tem... Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui para não ter que desativar os comentários, né? A gente tem os 6 tecidos. A gente tem o plasma. Essa caneta fazendo barulho aí que ninguém aguenta. A gente tem o sangue. O tecido muscular. Tecido gorduroso, tecido ósseo, tecido nervoso e o tecido reprodutivo. Cada tecido, esse conteúdo está extensivamente explicado no curso Culinária e Nutrição, tá? Escrevi tudo certinho? Parece que sim, né, galera? Cada tecido demora um tempo específico para ser produzido. Você tomou lá o seu suco de laranja, 3 horas depois você vai ter, isso é um 3 horas depois você vai ter o plasma. 3 dias depois você tem sangue. 5 dias depois, 5 tá certo? Tá. Beleza, não vou fazer numeral que eu nem consigo ver direito o numeral, galera, desculpem. Depois que cada tecido depende de um pouco de nutriente para ser produzido. Quando você come, por exemplo, muito pão, o pão ele é seco e como ele fica seco demais junto de farinha, junto de óleo, ele também gera muco. É um muco seco, olha que merda, não é? E aí você junto toma café também, tá? E o café também é seco. E aí você ouviu falar que chá de hibisco era bom. Aí você tomou chá de hibisco. E o chá de hibisco é ácido. Então você foi gerando propriedades vata e propriedades pita do ácido muito fortes nos seus tecidos ao prazo de 10 anos, 15 anos, 20 anos. As doenças, elas têm um processo de adoecimento. Você começa a fazer uma coisa, o dosha acumula. Se você não faz nada para aquilo, o dosha agrava. Se você não fez nada para aquilo, o dosha transborda. Ele começa a circular pelo seu corpo. Ele procura um órgão que seja mais fraco. Ele se aloja nesse órgão fraco, nesse tecido fraco. E aí ele fica tanto tempo alojado lá que ele vai gerando o 6º processo de adoecimento, que é tipo um câncer, uma fixação. Quando você me pergunta assim, eu comecei a fazer um antídoto de dosha, eu estou me sentindo bem. Geralmente você começou a fazer propriedades opostas do que você tinha, você começou a fazer o quente fluido e aí o plasma está ficando mó feliz. Quem está ficando feliz também é o sangue. Mas, muitas vezes, o grupo de agravamentos que as pessoas têm gerou agravamento no tecido ósseo e gerou agravamento no tecido nervoso. Essas coisas vão, quando é coisa seca, né? Essas propriedades umectantes que você está começando a usar do suco matinal Ayurveda, elas vão demorar mais ou menos... Vamos ver se a gente tira um 2 aqui. Isso é um 2? Vai mais ou menos 20 dias para chegar aqui, tá? Então, na hora que a umidade começar a chegar no que está seco, o que está seco vai começar a umedecer e vai começar a acessar novamente o seu sistema. Porque antes estava seco e parado. É tipo aquela panela que está suja na geladeira, mas como está fechada, você não está sentindo cheiro. Na hora que você tirar a panela e tiver que lavar, vai sujar todo o sistema de novo.
Então, muitas vezes as pessoas estão se tratando com a Ayurveda achando que o tratamento é mó de boa e aí no começo a pessoa, cara, tô piorando. Você não está piorando, você está eliminando uma coisa que estava profundamente agarrada nos seus tecidos e o processo de eliminação significa diluir, mandar para a corrente sanguínea para que ela possa eliminar via fezes, urina e suor. Tá? Ponto final. Regina, uma amiga está tão grave. As placas no intestino faz uma bolinha por dia e não todo dia. O médico nem quer fazer lavagem porque pode dar infecção generalizada. A barriga é enorme, é cafa vata. Ah, é complicado. Não vou nem dizer caminhos, porque se o médico não quer mexer, quem sou eu para dar um caminho? Esse momento das perguntas é uma grande aula de diagnóstico em geral. Legal. Então, eu gosto de conseguir fazer um conhecimento mesmo, de conseguir fazer o início, meio e fim, para que vocês justamente entendam que se vocês me trazem uma pergunta, provavelmente a minha resposta é uma outra pergunta para vocês. Porque não adianta eu responder para vocês, eu preciso fazer vocês pensarem. Fiz inscrição no curso e estou amando. Bem-vinda, Ju. Pessoal, vocês estão fazendo o curso, se quiserem bater uma foto de algumas aulas, alguma foto de algumas receitas, fiquem à vontade para postar e me marcar, tá? Sobre ontem, o óleo de gergelim foi se espalhando de forma uniforme por cima da urina e formou uma película por igual. Então deve ser um leve cafa, tá, Bruna? O cafa nem deve estar agravado, você deve ter um cafa bom em você. Nesse momento, talvez nenhum doce esteja agravado. Edson, por quanto tempo é ideal comer o arroz com guia após a limpeza? Fui ensinado por um dia inteiro e por aí também? Mais ou menos, Lindy, um dia inteiro e pelos próximos 3 dias você não pode comer nada que seja agravante e você tem que manter essa dieta. Você tem que comer o arroz cozidinho com um ghee ainda, mas não precisa comer só isso. Já pode ter um pouquinho de abobrinha, pode ter um pouquinho de cenoura, pode ter o feijãozinho moyashi, mas as 24 horas seguintes de você fazer limpezas intestinais é somente arrozinho com ghee mesmo, tá? Talvez um leite de tâmaras pode não ser tão ruim também. Há quem junte muita água na boca, podendo até engasgar. É excesso de Cledaca kapha? Há o que fazer para atenuar? Estou amando o curso e ficando mais curiosa e já quero o curso de Dravya. Bartira, ótima a sua pergunta, adoro falar de subdosha. Pega o Madhu Anti-Kapha na Sankhya, tá? E usa uma bolinha do Madhu Anti-Kapha da Sankhya, meia colher de café em jejum de manhã. Dá para esse paciente aí, dá 3 dias e vê o efeito, tá? Se tiver queimação, se tiver diarreia, é para parar de usar, beleza? Fora isso, provavelmente vai dar uma secada legal nesse excesso de Bodaka kapha, né? Bodaka kapha, que é o subdosha de kapha da boca. Cledaca é o do estômago. Pode ser um distúrbio de Cledaca, que é claro, é tudo unido, né? Pode ser um distúrbio do estômago que está invadindo o subdosha da boca também, tá? Mas o Madhu Anti-Kapha, uma vez ao dia, meia colher de café tomada em jejum. E o intestino que só funciona bem no período menstrual? Então, Danila, é uma disbiose, tá? Porque no período menstrual é o período de mobilização da bile, de mobilização do sangue. Então, existe realmente um movimento aumentado nessa região excretora e existe um calor aumentado na região excretora e existe uma produção de secreção maior, principalmente da bile que vem do fígado. Quando a gente faz diarreia de bile, que era o 4º caso, eu contei 3 casos para vocês e não contei o quarto caso, né? Contei o caso da menina que trocou suco matinal por chai todo dia, contei o caso da menina vegana crudívora, contei o caso da menina que era ultra kapha e só comia coisa kapha e só entupia privada. Agora, o caso de um amigo que ele parece pita, meio pita vata assim, e aí ele quando joga futebol, no dia seguinte ele tem diarreia de bile. Bater e valer. Por quê? Porque ele tem um pouquinho de kapha nele. Então, quando ele come alguma coisa, ele sempre dá uma acumuladinha, dá uma inchadinha, mas o pita dele é muito bom. Então, ele chega, corre. Aí, nessa corrida, ele ativa toda a bile. A bile, ela vai sendo ativa no sangue e enviada para o fígado. E o fígado tem um duto que se espreme e manda essa bile para o intestino. A bile é o que dá a coloração aos dejetos. Então, quem faz cocô branco está com a bile entupida, né? Tem que correr para o hospital. E aí, quando você faz só fezes amarelas, só água, você está tendo uma descarga do doce de pita. E aí esse camarada ele tem muito isso, ele faz um exercíciozinho e já agrava o doce de pita todo ali. Então é um sinal para ele, não é que ele tem diarreia. Ele tem um intestino saudável, mas ele tem um acúmulo de pita nos tecidos que quando ele mexe o corpo dele, esse pita é espremido e vai para o intestino para ser eliminado. Interessante, né? Meu intestino funciona bem, mas meu acne é péssimo. Para melhorar, precisarei fazer uma dieta ayurvédica? Olha, Fer, vou te falar o seguinte, panaceia de manhã em jejum pode ser bom, tá? Se o seu acne está ruim.
Tônico da Sanke pode bater com leite de vaca? Sueli, não é tão legal assim. Por quê? Porque o tônico ele tem muito mel e ele tem muito tríbulos. O mel ele não combina tão bem com o leite, porque provavelmente você vai ter que aquecer o leite, né? Para consumir bem. Agora, o problema é que o tríbulos às vezes talha o leite, tá? Então é melhor você fazer um leite de sementes para fazer o tônico. Edson, foi a qualidade das luvas que me convenceram a me inscrever no curso de culinária. Então, nas aulas de fundamentos. Foi na qualidade das aulas, das lives. Perfeito, Sara. Bem-vinda, querida. Eu vou te falar o seguinte, eu venho com as lives preparadas, mas o curso de culinária e nutrição, né? As aulas de fundamentos, assim, porque eu gravei essas aulas de fundamentos, eu dei aulas em cursos de formação, tanto no meu curso, que eu tinha que dar todos os módulos, quanto em outros cursos por muitos anos. E a cada ano eu ficava mais interessado pela parte de espiritualidade, de cosmologia, de física, de química, porque eu via que essa era uma base que me ajudava a entender os meus pacientes. E aí eu, por anos, fui melhorando essas aulas, melhorando na minha cabeça, né? Aí quando eu gravei o curso de culinária e nutrição, quem é da primeira e segunda turma lembra que eram outras aulas de introdução, tinha mais ou menos 1h20 de aula. Aí eu falei, quer saber, cara, eu vou fazer a aula de cosmologia e espiritualidade mais fera que existe. Tá aí, fiz com muito amor, com muito carinho. São mais de 8 livros resumidos nessas aulas, tá? Também tem essa dúvida, por que o intestino funciona melhor no período menstrual? Já foi. Fiquei bem confuso com o resultado do xixi, deu cafa, quase caí para trás. Se der para me responder. Então, querida, tá tendo uma dieta pró-cafa, tá? Não significa que você tá com o cafa agravado, tá tendo uma dieta pró-cafa, tá bem? O que deve ser bom para você nesse momento. Agora, se tu comer uma parada pesada ontem, hoje vai dar um xixi cafa. Faz o seguinte, faz uma dieta anti-ama, 1-2 dias ali, o arroz cozido com arroz basmati, feijão monhache, pode ser um kitcherizinho, e aí você faz o teste de novo. Estou indo ao banheiro todos os dias, estou indo todos os dias ao banheiro agora. Antes eu não ia, só com chá de Sene, ou Almeida Prado, ou 46, mas estou colocando supositório de coco, tá maravilhoso, agora quero me livrar do supositório. Marcela, mantém o uso do suco matinal Ayurveda, pega o óleo de rícino, embebe uma parte de ghee, uma parte de rícino, tá? E aí você vai embeber um algodão com esse óleo, uma parte de rícino, uma parte de ghee, e vai colocar no ânus antes de dormir, tá? Se você colocar ele morno para quente, melhor ainda. Meu marido come granola com iogurte todo dia. Por que não pode? Porque as frutas, você não falou da fruta, mas vou falar da fruta, tá? As frutas, elas são de rápida absorção. É uma parada leve para digestão, de rápida absorção. A granola, ela é seca, são cereais misturados. Cereal não é legal misturar, então tipo essa parada de arroz com trigo, não é legal. De quinoa com arroz, não é legal. É arroz, trigo, quinoa, painça e cevada. É péssimo, a gente não deveria misturar cereais. Então a granola já é uma mistura de cereais. Isso já gera uma mudança de pH muito grande na digestão. Não satisfeitos, a gente vai pegar a fruta que é leve e rápida absorção. A gente vai pegar a granola que é seca, leve e de lenta absorção. E a gente vai misturar com iogurte que é ácido, mucoso e de lenta absorção. Então o seu corpo não faz a mínima ideia do que fazer. Na dúvida, o seu corpo produz acidez para você só eliminar isso. Consequências disso é diarreia, rosáceas, problemas de dermatite, problemas de queimação, problemas de constipação e algumas vezes até constipação, problemas respiratórios, tá? Por esse e como eu falei no caso do meu amigo, pedras, tá? Pedras nos rins. Agni muito forte, fome toda hora, sou pito, o que fazer? Marcelão, no curso de culinária e nutrição eu explico sobre esse tipo de Agni, tá? Chama Tikshna Agni, o fogo digestivo que queima. Mas eu sei que eu tenho uma live aqui no Instagram, que deve ter mais ou menos um mês que eu fiz, umas 20 lives atrás, que é uma live sobre fogo digestivo. Agni, como identificar o seu, como cuidar do seu fogo digestivo. Procura essa live ali, mano, que vai te ajudar bastante, tá? E assim, os sabores doces. Tira as pimentas e põe os sabores doces, a tâmara, o arroz, as carnes muito bem cozidas, tá? Uma colher de sobremesa de azeite por dia é bom? Então, Sula, todo elemento contém um efeito. O azeite é um óleo ácido, é um óleo que é levemente irritativo das mucosas. Então, eu gosto de usar azeite. Mas quando eu como um queijo, por exemplo, que o queijo é pesadaço, aí ele consegue entrar em equilíbrio com o azeite. Mas azeite por azeite só eu não uso, não. Eu fiz o curso para entender o que é melhor para o meu corpo, meu intestino era muito agravado, me sentia muito fraco, agora eu estou bem melhor, gratidão. Evinha, obrigado por comentar, porque às vezes eu me pego me sentindo meio mal por não estar oferecendo consulta, mas algo me diz que o caminho não é mais oferecer consulta e que o caminho é
possibilitar que vocês façam isso por vocês mesmos. Então a sua mensagem me faz ver que eu estou no caminho certo. Edson, a Panacea pode ser tomada diariamente no dia de jejum? Pode, Andréia, mas se você tiver uma queimação, uma diarreia, tu para, beleza? Mas geralmente no inverno você pode fazer. Agora, eu tenho uma receita que é a Panacea 2.0, é o Elixir. Dá uma olhada no meu IGTV, que é uma receita que eu estou na cozinha, acho que eu estou até com uma toalha na cabeça. Se não é que eu estou com a toalha na cabeça, é uma parecida, tá? Mas são 3 receitas seguidas, assim, são 3 receitas uma do lado da outra que eu estou na cozinha. O Elixir 2.0 é o upgrade, a Panacea 2.0, esse Elixir é o upgrade, tá? Podemos consumir a semente de quiabo? Maria, você só não pode consumir semente de quiabo se você tiver diverticulite, é um processo inflamatório do intestino, tá? Aí você não pode semente nenhum. Cocô bolinha, no estilo Unidos Venceremos, envolto em muco, é um frio, tá? Eu vi isso em crudívoros, é um frio muito grande com falta de mobilidade ali no corpo, tá? Então eu indico o suco matinal Ayurveda com acréscimo de ghee. Cannabis, ó, pessoal não tem perguntado de cannabis, boa pergunta, Luciano. Cannabis agrava pita, agrava vata? Olha só, ela é... Pessoal, tava mudo, né? Pera aí, sem som. Voltou o som? Voltou o som? Voltou? Não? Vamos ver se voltou. Não voltou. Vou criar a live de novo.